Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, que é o podcast de clínica médica feito para internos e residentes ou qualquer outra pessoa que queira discutir aí os temas de clínica médica. Meu nome é Guilherme Moura. O meu é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes. E eu sou o Frederico Amorim. Então, pessoal, mais uma vez a gente volta aqui para os episódios de casos clínicos. E hoje aqui com a gente, pessoal, a gente tem o Vinícius Machado, do Emergência Sim. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Se apresente aí, meu amigo. Ô Gui, muito obrigado aí pelo convite. Eu já aprecio bastante o podcast de vocês, sempre escuto. É muito legal o raciocínio clínico de vocês, é uma honra estar aqui. E hoje eu estou representando aí a Sim. A gente também criou um podcast aí, o Simcast, recentemente. E vamos falar de bastante coisa aí de emergência hoje, com essas feras aí. Muito obrigado aí, galera. Vamos embora. Valeu, Vini. Vamos nessa aí, hein? Valeu, Vini. Não, e a presença do Vini ofuscou o fato do Guilherme começando um episódio, hein? Exatamente. Verdade, hein? Olha, vai ser o primeiro caso clínico do Guilherme Moura. Responsa, hein? Com certeza, não tenha dúvida. Então, pessoal, esse episódio é mais um episódio de caso clínico, tá? Lembrando que, para quem está chegando agora, só para a gente explicar como funciona. Quando a gente lança esses episódios, só quem sabe do caso é quem vai narrar o caso, que no caso hoje sou eu, tá? Os outros só sabem do assunto que vai ser abordado. O caso de hoje é um caso de intoxicação, tá? Então todo mundo que está aqui sabe que é uma intoxicação, mas não sabe o que é. O importante nesse caso é o raciocínio clínico para se chegar ao diagnóstico e o tratamento do paciente, tá bom? Show de bola. Vamos lá. E a gente estimula os nossos ouvintes a fazer o raciocínio junto com a gente, né, Gui? Quando a gente der uma informação, fizer uma pausa, ver o que faria de diferente, para onde que vai, o que aquele sinal nos dá de dica, e o que o nosso ouvinte falaria se tivesse aqui com a gente, né? Exatamente. E o que não faria também. Boa, verdade. Então, pessoal, o caso clínico de hoje, a gente tem um paciente do sexo masculino, tá? De 21 anos de idade, que foi encontrado responsivo em um parque, tá? Perto do paciente foi encontrado um galão com um líquido verde, seco, que estava aproximadamente pela metade, só que o rótulo não era legível, a gente não sabe o que tinha dentro desse galão. A emergência o sistema de emergência pegou esse paciente e removeu ele para o hospital. E aí, pessoal, ele não tem acompanhante, ele não tem ninguém para informar, vocês têm um cara na frente de vocês que está com rebaixamento do nível de consciência, tomou alguma substância que a gente não sabe o que é. Gui, a gente não fez um episódio de rebaixamento de nível de consciência, né? Eu acho que é um tema que daqui a pouco o TDC vai trazer também, mas é importante que, por mais que os nossos ouvintes já sabem que é um episódio de intoxicação, antes disso tem toda uma abordagem de rebaixamento de nível de consciência, né? Uma das coisas que vem de gatilho rápido é saber se eu preciso proteger a via aérea desse paciente ou não, por exemplo, né? Exato, né, Pedro? Eu acho que outra coisa que vale sempre a pena aí também é uma glicemia, né? Porque a gente sabe que pode gerar quase dessa maneira. E suspeitar, mesmo se ele não tivesse com esse galão aí que é super suspeito, né? Mas suspeitar de intoxicação diante de um quadro como esse. Cara, é engraçado que você falou assim direto sobre proteger via aérea, né? Que você pensou num paciente rebaixado, proteger a via aérea, mas nesse caso específico tem discussão, né? Se vale a pena proteger via aérea ou não, e se a gente segue aquela regrinha básica de um Glasgow ou menor ou igual a 8 a gente intuba ou não, né? É discutível na literatura atualmente isso, né? Porque, a princípio, o Glasgow, ele não é para estar sob efeito de sedativos e outras drogas, né? Não, e o próprio indicação de intubação com Glasgow igual ou menor que 8 é bem sem evidência, né? É recomendação de ATLS antiga, mas grandes evidências sobre isso a gente não tem. A ideia é que talvez um Glasgow mais baixo diminua o reflexo para evitar que o cara broncoaspire, mas essa relação não é tão direta com o Glasgow baixo, né? E tem até estudo tentando fazer paciente intoxicado eu segurar um pouquinho a intubação mesmo em Glasgow menor ou igual a 8. É estudo pequeno, né? Mas é uma discussão aí que algumas pessoas estão fazendo. Coisa meio dogmática, né?
O Glasgow é muito uma coisa bem controversa mesmo, está validado para o trauma, mas assim, para o paciente clínico, a gente vê muita gente avaliando o Glasgow na hora de intubar, mas assim, a gente tem que ver se o cara está protegendo via aérea, e mesmo para avaliar a proteção de via aérea, tem vários parâmetros que são questionáveis e não validados na literatura. Muitas pessoas testam reflexo de tosse, isso não é muito validado na literatura. Uma coisa que a gente tem que sempre avaliar, você pode fazer o teste de jogar um soro fisiológico na orofaringe do paciente, ver se ele engasga ou não, se ele consegue deglutir, isso já foi validado, né? E também se ele tem muito acúmulo de secreção na via aérea. Aquele paciente que já está com aquele som, né, típico daquela secreção ali no fundo da orofaringe, também seria um preditor de que não está protegendo muito bem a via aérea. Mas até mesmo o reflexo de tosse não é muito validado. Então são alguns parâmetros que a gente pode avaliar na hora do paciente rebaixado para ver se precisa ou não considerar uma via aérea nesse paciente. Eu acho que vale a pena também saber como é que encontraram ele, né? Foi alguém que estava passando e encontrou, e quando encontraram, como é que ele estava? Se estava debruçado por alguma coisa, qual a posição que ele estava, porque isso pode sugerir, por exemplo, será que ele está num pós-ictal de um quadro convulsivo? Ou será que é um efeito direto de um tóxico que seja sedativo? Então, a maneira como ele foi encontrado pode ajudar a gente a inferir o que aconteceu com ele, né? Isso às vezes a gente esquece de perguntar, né, pro cara que traz, o cara do SAMU que trouxe, ou às vezes bombeiro, a gente esquece de perguntar isso, né, como ele foi achado, quando acharam como é que ele tava, no caminho ele mudou alguma coisa, piorou, melhorou, etc, isso é coisa que sempre vale a pena, né. Exatamente, aí depois que o cara vai embora, perdeu, né. Até porque o cara pode estar bebendo só um refrigerante estranho, né, e teve uma outra coisa, né, a gente tá inferindo que é uma intoxicação, porque o caso é disso, o podcast é disso, mas tomar cuidado com as meias verdades, né? Às vezes você vai tudo para um lado e o paciente daqui a pouco te mostra uma outra coisa, né? Às vezes o cara tava bebendo Guaraná Jesus, né, velho? Aí você... Cara, esse Guaraná é famoso, viu? Nunca bebi, mas é famoso. Lá no Maranhão a galera dá o grau nesse Guaraná aí, viu? É bom, é top. É um Guaraná do Maranhão que vendia mais do que a Coca-Cola e a Coca-Cola comprou lá. Apenas. Eu acho engraçado que esse ponto da anamnese do paciente com suspeita de intoxicação é quase um trabalho de detetive, né? Tenta analisar o líquido para ver se você descobre o que é, pergunta para testemunhas em volta, assim, acho que é o mais próximo que a gente fica de um detetive. Ô Pedro, essa questão que você falou aí que já tem alguns indícios aí de intoxicação, né, do pré-hospitalar aí do líquido encontrado, do Guaraná de Jesus, né? Isso pode levar a gente a um viés de ancoragem, né? Exato. Porque quando o paciente chega ao pronto-socorro, você fala, já é intoxicação, e acaba esquecendo de fazer o resto para avaliar o rebaixamento de nível de consciência, né? Vocês falaram do destro, é importante a gente avaliar a via aérea, mas também fazer ali um exame neurológico do paciente e avaliar padrão respiratório, avaliar o Glasgow também, a pupila, que é extremamente importante. Eu acho que essa abordagem inicial vai nos orientar para ver se o paciente tem alguma outra coisa além da intoxicação. Isso, Vinícius. E para evitar o viés de ancoragem, a recomendação é sempre manter o diagnóstico sindrômico enquanto você não achou a etiologia, né? Então, por enquanto, a gente tem um rebaixamento de nível de consciência a esclarecer. Puxando isso que o Vinícius falou, sobre o que a gente vai querer buscar nesse paciente, né? O João já pediu para perguntar para quem trouxe ele como é que ele estava, se tinha alguma posição, se tinha alguma outra coisa próximo dele que a gente pode buscar. O Vinícius já falou do exame neurológico, falou das pupilas, que vai ser muito importante para a gente daqui a pouco, né, Vinícius? Com certeza. E eu acho que algumas outras coisas, assim, sinais vitais também vai ajudar bastante a gente a diferenciar algumas coisas que pode estar acontecendo. E na abordagem do paciente grave, sinais vitais sempre vai ser uma das nossas primeiras informações, né? Uma coisa que eu acho que vale a pena é tentar avaliar pele do paciente. Acho que isso vai nos ajudar daqui a pouco também a entender o que pode estar acontecendo. E buscar, às vezes, algum sinal de tentativa de suicídio prévio, alguma outra coisa que pode estar corroborando para esse quadro, né? Marca de agulha, alguma coisa assim pode nos ajudar. É legal isso aí dos sinais vitais, Pedro, porque eles tanto vão ajudar na avaliação da gravidade, quanto eles podem dar uma dica, né? Dependendo se for um sinal vital muito estranho, uma bradicardia desproporcional, isso pode dar dica etiológica também do que a gente está vendo, né? Então, vale a pena marcar isso aí. Uma coisa também importante, pessoal, é se o paciente tem retenção urinária, né? Que pode ajudar. Se o paciente tem alguma arritmia cardíaca,
se o pulso está irregular, se ele está taquicárdico, como o Pedro falou, como o João falou, se ele está com a bradicardia desproporcional. Então, todas essas informações são muito importantes quando o paciente chega com um quadro sugestivo de intoxicação. Eu queria acrescentar também, cara, a gente falou agora da avaliação aí do paciente na hora que chegou na sala de emergência. Uma coisa que a gente não pode esquecer é de sempre checar os bolsos desse paciente, porque a gente às vezes se surpreende com algumas cartelas vazias de medicação, e sempre quando uma equipe já está ali avaliando o paciente, tem outra equipe conversando com a equipe de resgate e tentando falar também com os familiares do paciente, porque vai sair muito dado dessa conversa, né? É um monte de coisa ao mesmo tempo, né, Vinícius? Uma pessoa tá ali no paciente, outra já tá falando com a equipe, né, de resgate, né? Sobre isso, eu tenho um dado interessante de um estudo que viu 51 casos comparando se a história clínica se correlacionava com o diagnóstico final da droga. E só 27% das vezes a história se correlacionou. Então, apesar de ser importante, é necessário também perceber que muitas vezes não vai bater. Esses caras fazem sempre aquele quadro estranho, que não fecha para quase nada, e aí a gente vai descobrindo com os dados do exame físico, mas tudo que der para juntar nessa hora, acho que tá válido, né? Então, falar com a família, ver comorbidade, se tem uso de medicação contínua, se tem alguma cartela próximo do paciente, e assim vai. Eu acho que são dados que são relevantes também. Isso também é comum, né? Co-ingestão, né? A pessoa fazer ingestão de várias medicações, fazendo uma síndrome complexa de interpretar. Cara, e última coisa a falar antes de você continuar, Gui, a gente não comentou, mas você falou que ele estava bebendo um líquido verde, né? E aí, uma coisa que é famosa, né? Bebida que verde, às vezes fluorescente, é o etileno-glicol, né? Ele é usado às vezes como aditivo para deixar bebida colorida, etc. Que é o que eles chamam também, que também é usado para não congelar coisas, né? O antifreeze, que eles chamam nos Estados Unidos. Mas então isso é uma hipótese assim etiológica só pelo estilão da bebida, talvez pensar nisso. Pensei que o cara ia falar de abacatada. Beleza, pessoal. Então, gostei. Muito boa a abordagem inicial de vocês. Acho que todas essas informações são realmente muito importantes. Agora, para a gente complementar, eu vou passar o exame físico para vocês, tá? Então, começando pelos sinais vitais e exame físico. A temperatura do paciente estava 36,2 graus, a frequência cardíaca 110, a pressão estava 9/5, frequência respiratória estava 16, uma saturação de 88%, tá? De aparência geral e neurológica, o paciente não tinha déficits neurológicos aparentes e ele estava sonolento quando chegou no hospital, só que acordava agitado ao toque, tá bom? Estava bem perfundido também. Em relação às pupilas, elas estavam isocóricas e fotorreagentes. Não tinha hemorragia conjuntival, membranas e mucosas estavam úmidas, sem lesões orais ou úlceras, tá certo? Foi avaliada a cavidade oral, não tinha nenhuma alteração também. O pescoço flexível, não tinha rigidez de nuca, nem linfonodomegalia palpável. A ausculta pulmonar e a ausculta cardíaca sem alterações, tá? Abdômen também não tinha alterações, as extremidades estavam tróficas, normoperfundidas, os pulsos fortes e simétricos. E aí, pessoal, baseado nesse exame físico aqui, o que é que vocês vão pensar? Ô, Moura, tinha fundo de olho ou não? Fundo de olho não foi avaliado. Aí o Moura acabou de me quebrar, porque acho que 70% do que eu li tinha a ver com pupila. Aí pronto, né? Não tinha. Eu li assim, eu li miótico, eu li midriático, me preparei pra falar disso, e aí me quebrou de geral, né? Isso porque quando a gente vai falar de toxíndromes, a pupila é uma parte bem importante, né, Vinícius? Com certeza. O Moura também quebrou minhas pernas agora, porque eu pensei que as pupilas iam estar midriáticas ou mióticas, mas quando eu fui preceptor do HC, né, a gente dava aula de intoxicação para os internos, discutia bastante esse assunto, e a gente montou um fluxograma que começava sempre pelas pupilas, né? Então aquele paciente que chega com uma pupila miótica, o próximo passo é sempre avaliar a secreção, porque vai diferenciar as duas principais toxíndromes associadas à miose. Então, aquele paciente miótico hipersecretivo, a gente tem que lembrar de síndrome colinérgica. O paciente miótico com pouca secreção, seco, a gente tem que lembrar em síndrome narcótica, né? A intoxicação por opioide, e geralmente esses pacientes fazem pupilas
puntiformes, mais mióticas ainda do que os pacientes com síndrome colinérgica. O que eu gosto disso, Vinícius, é que tem uma ciência meio bizarra que é quantificar o tamanho da miose, né? É 1 milímetro, é 2 milímetros, é meio milímetro. Eu sempre achei isso meio loucura, cara. Eu sempre quis saber também que régua é essa que a gente mede, que eu nunca vi. Olha, falar a verdade, eu nunca medi. Só olhômetro. E aí, Vini, você estava falando de hipersecretivo, então lembrando que pode ter cialorreia, broncorreia, sudorese, são coisas que às vezes a gente não vai atrás nos pacientes, mas esses pacientes podem ter, né? Com certeza. O que eu vi, Fred, é que esse paciente com uma intoxicação colinérgica tá saindo alguma coisa de todos os orifícios dele. Isso, é top. Essa é top. É vômito, é diarreia, ele saliva muito, ele lacrimeja muito, ele sua muito. Então, por todos os orifícios tá saindo coisa. Essa é a maneira de entender essa muita secreção, né? E é engraçado que tem a avaliação do cara que tá seco, e aí eu vi um comentário que achei interessante, que é para você checar dobras, né? Que normalmente é um local que, no cara seco, até as dobras são para ficar secas. Então, axila e região inguinal. Para você tentar dar uma olhada, se essa região também tiver seca, talvez favoreça mais o paciente estar um hipossecretivo. É interessante isso daí, né? Porque quando você olha para uma coisa, mas você vai pensando nessa possibilidade, você vai com um olhar diferente, né? E o exemplo clássico aí do colinérgico são os organofosforados, né? Isso, organofosforados, carbamatos também, né? Muitas vezes são clandestinos, a gente não consegue diferenciar, né, na apresentação, então a gente acaba tratando os dois, né? Mas aí é um assunto de outro podcast, né? Pois beleza. Então quer dizer que miose eu divido em hiper e hipossecretivo. E a midríase? A midríase geralmente está acompanhada de aumento de temperatura, pode estar normal também, mas outra coisa que vai ajudar a gente também é a questão da secreção. Mas aqui é mais sudorese, né? Então, se o paciente está extremamente diaforético, a gente tem que ter 3 diagnósticos diferenciais em mente, que é aquele paciente com síndrome adrenérgica, alucinógena ou síndrome serotoninérgica. Como que eu diferencio essas 3? O cara com síndrome alucinógena, além de todos os parâmetros da síndrome adrenérgica, que o cara vai estar hipertérmico, taquicárdico, hipertenso, ele vai estar também com alucinações, como o próprio nome diz, né? O principal representante aqui é o ácido lisérgico, que é o LSD, e no caso da síndrome adrenérgica, a cocaína. Agora, a síndrome serotoninérgica, ela tem umas peculiaridades interessantes, né? O paciente geralmente vem com mioclonia associada, tremores, diarreia, que são algumas dicas para a gente lembrar de síndrome serotoninérgica. E os principais representantes aqui são os ISRS, mas geralmente tem que estar associado com outro inibidor da serotonina, né? Geralmente só um não causa síndrome serotoninérgica. Cuidado com as interações medicamentosas, né? Isso, quando tem muita interação, né? E pelo outro lado, quando o paciente está midriático e seco, a gente tem que lembrar em síndrome anticolinérgica. É aquele, além do paciente não estar diaforético, ele vai estar com rubor facial, confuso, e aí a gente tem que lembrar de tricíclico principalmente, né? Nessa condição aí. Além de tricíclico, né, Vini, tem por exemplo, antiespasmódico é uma coisa que pode fazer anticolinérgico, né? Buscopan é uma coisa que volta e meia tá perdido numa prescrição aí. Antihistamínico, antipsicótico também pode fazer uma síndrome anticolinérgica. Então, às vezes, aquele antipsicótico que você deixa de basal para um paciente que não era para estar na prescrição, também às vezes pode fazer, né? Eu falei de interações, porque, por exemplo, ondansetrona atrapalha a recaptação de serotonina. Lembra da sibutramina também, que pode atrapalhar. Então, às vezes, a pessoa toma um antidepressivo, usa ondansetrona, aí entrou mais um triptano, como, por exemplo, um rizatriptano para enxaqueca. Entrou tudo isso junto e pode precipitar uma síndrome serotoninérgica por conta de interação de outros inibidores da recaptação de serotonina que não inibem diretamente, como os antidepressivos, né? Se eu não me engano, João, até o tramadol entra nessa, né? Exato, o tramadol entra quando está associado com o ISRS ou aqueles antidepressivos duais, né? Tipo venlafaxina ou com tricíclico. E o triptano também, né? E para fechar, os imaus, que não são mais usados, né, quase. Mas se o paciente ainda estiver tomando imal, aí fechou. Aí faz uma síndrome serotonérgica.
Aí só puxando pra sardinha da Infecto aqui, lembrando que a linezolida é um inibidor de mal, né? Ele é um inibidor fraco de mal B, se não me engano. Mentira, eu não acredito Sabia nisso. não. E aí pode, em conjunto com o ISRS, ele pode fazer síndrome serotoninérgica. Uma confusão comum da prática também é aquela briga síndrome neuroléptica maligna versus síndrome serotoninérgica, né? Lembrar aqui, para ajudar na diferenciação, que a síndrome serotoninérgica ela costuma ser bem mais aguda, em até 24 horas, enquanto que a neuroléptica maligna é uma coisa de dias a semanas. E outra coisa que ajuda a diferenciar na parte neurológica é que você tem mais tremores e hiperreflexia na síndrome serotoninérgica, enquanto na síndrome neuroléptica maligna vem mais rigidez e bradyreflexia. Agora, ambas podem fazer hipertermia, alteração do nível de consciência, né, rabdomiólise e tudo mais. Boa. Show. Tá bom, pessoal. Vocês falaram aí quase um compêndio de pupila dilatada, de pupila pequena, pupila de 1 milímetro, de 10, de 20, não sei como é que vocês medem, mas e se a pupila estiver normal, como a desse paciente? E aí? Eu achei legal a pergunta do Vinícius, que não foi uma pergunta de graça do fundo de olho, né, Vinícius? Então, fundo de olho, nesse caso, seria bem interessante, né? Mas eu já chego lá. Eu acho que, assim, a pupila normal é o que mais quebra nossas pernas, porque aí pode ser bastante coisa, né? Inclusive, essas outras medicações que a gente falou, se estiverem, né, com intoxicação com outras, pode combinar numa pupila normal, né? Então, eu acho que seria o mais difícil da gente avaliar. Mas a gente tem que lembrar, puramente, assim, síndrome sedativa hipnótica. O que pode causar? Benzodiazepínico geralmente não altera a pupila. Alguns anticonvulsivantes, então fenitoína, valproato, carbamazepina, né? E, além dessa síndrome sedativa hipnótica, outras toxíndromes que não se encaixam, que seria paciente chega com uma acidose metabólica grave que a gente não sabe, rebaixado, que aí entra os álcoois tóxicos que podem também levar a rebaixamento de nível de consciência, geralmente não altera a pupila. Se o paciente tem intoxicação por monóxido de carbono, cianeto, que entra na síndrome asfixiante, que também geralmente não altera a pupila. E os pacientes que chegam com aquelas bradiarritmias, né, e rebaixamento de nível de consciência, tem que sempre lembrar em bloqueador de canal de cálcio, beta-bloqueador e digoxina. E aí esse rebaixamento geralmente também não está associado à alteração de pupila. Então aqui eu acho que entra a maioria das outras intoxicações, né? Seria o mais difícil, que seria o nosso caso aí. E o fundo de olho? Por que vocês acham que eu perguntei? O que vocês procurariam aí? Pode vir aqui intoxicação por metanol, né? A gente pode ter o achado aí do borramento do disco óptico, né? Como ele ingeriu, né, esse líquido verde aí estranho, a gente tem que sempre lembrar nos álcoois tóxicos. E aí o metanol geralmente tem alteração no fundo de olho e não acontece isso com o etileno glicol, né, na maioria dos casos. Seria mais disfunção renal, né? Eu queria só marcar para o pessoal que está ouvindo que, assim, acho que mais importante do que o pessoal decorar as características, assim, vale muito consultar a tabela na hora que você está com o paciente com suspeita de intoxicação. E o mais importante aqui é ter uma abordagem sistematizada do que não pode faltar na sua avaliação. Vai aparecer algumas coisas e aí você vai nas tabelas e vê se alguma coisa encaixa, né? Então, acho que, assim, tentando unificar aqui, acho que sinais vitais, né, tanto para prognóstico como para dar alguma pista, o estado mental, pupila, temperatura e umidade que o pessoal falou, e monitorização, né? Alguém quer incluir algo mais aí na sistematização? Essa questão da tabela que o João falou é importante. Por exemplo, o UpToDate, ele tem umas 8 tabelas onde ele descreve cada coisa, ó. Baseado na pupila, tem esses remédios. Baseado nos achados do exame neurológico, tem esses remédios. É hipotensão com taquicardia? É hipertensão com taquicardia? Como é que tá a pele? Cada uma tem uma tabela diferente. Aí você faz tipo aquelas enquetes do BuzzFeed, que você vai encaixando e vai se escolhendo assim, ó, pra saber qual ministro do STF você é, sabe? Aí você quer saber, baseado no que você responder, você pode ser o Dias Toffoli, ou você pode ser o Barroso. Aí você fica assim, pô, aí você tá sempre na meia-noite fazendo aquelas enquetes do BuzzFeed. É tipo isso. Podia ter enquete do BuzzFeed, qual intoxicação você é?
Pronto, aí na pele você marca um, na frequência cardíaca você marca outro, e aí nisso você faz o que o João acho que já até comentou em outros episódios, que é o diagrama de Venn, que é você ver o que intersecciona, ó, aqui da primeira tabela tem 5 remédios, na segunda tabela tem 7, e tem 2 remédios que estão na mesma tabela, putz, talvez seja esse. Bem que o BuzzFeed podia pingar uma coisinha na conta do TDC aí, né? Vou mandar um e-mail. Aí a gente tem esse esquemão, né? Que a gente montou aí, que o Vini falou. Só que esse esquemão é um esquemão geral, né? O que acho que a gente pode adicionar esse esquemão é o que da anamnese já puxou a gente para alguma coisa. Porque se você pensar, é um paciente jovem que foi achado desacordado com um líquido estranho do lado. E a gente está pensando em toxíndromes, mas a gente tem que pensar qual que dentro dessas toxinas, dentro dos medicamentos ou das intoxicações, a dele é mais provável, né? Então, em cada situação específica vai me puxar uma probabilidade maior de algumas coisas. Então, esse paciente que eu não achei medicação em volta, paciente jovem, será que eu estou pensando em algum medicamento específico, ou será que droga para ele é mais importante? Talvez esses álcools que a gente falou seja mais importante, e intoxicação por medicação talvez seja menos para ele. Não sei, eu ficaria nessa dúvida, entendeu? De deixar, pensar qual que é a probabilidade dele antes de eu usar, tipo uma probabilidade pré-teste para essa avaliação, sabe? Beleza, então para organizar, representando o problema aí, como a gente sempre gosta, né? A gente tem um paciente de 21 anos, a priori sem comorbidades, que foi encontrado responsivo num parque com líquido ao seu lado. Ele é trazido com rebaixamento de nível de consciência a esclarecer, e que no exame físico ele está rebaixado, confuso, os sinais vitais mostram uma PA de 9/5 com a saturação de 88. Mas e aí? A gente falou de anamnese, exame físico e de exames complementares. Pessoal, o que é que vocês gostariam de ter na mão agora? Eu acho que é importante, Gui, que enquanto a gente vai pensando nos exames que a gente vai pedir para esse paciente, a gente fazer o que vai guiar bastante as intoxicações, que é o tratamento de suporte, né? Já vale a pena a gente começar a fazer um volume para esse paciente que está hipotenso, já vale a pena a gente colocar ele no catéter nasal para começar a dar um oxigêniozinho para ele, e nisso a gente vai também, enquanto vai fazendo isso, aquilo que o Vini falou, né? Tem várias coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo. Então, enquanto vai fazendo isso, a gente vai pensar nos exames de sangue. Eu acho que um exame que é nada invasivo e que ajuda em quase toda intoxicação é o eletrocardiograma, né? Então, Top. Acho que vale muito a pena. Às vezes a gente pensa só em laboratório, mas o ECG é importante. E atentar especificamente aí para o QT, certo? Para a presença de bloqueios que podem sugerir aí, por exemplo, beta-bloqueador. E uma dica que vem também, né? É a questão do AVR, né? Quando você tem uma derivação AVR que costuma ser negativa, ela vem mais positiva, ou uma onda R desproporcional para a onda S, você pode pensar em intoxicação por tricíclico aí. O eletro nos dá muitas dicas na intoxicação, e esse achado que o João comentou do R sobre S acima de 0,7 é um achado específico para tricíclico. Uma outra coisa além do QT que a gente tem que ver é o QRS, né? O QRS muitas vezes alarga, geralmente quando o fármaco tem ação de bloqueador de canal de sódio. Alguns eles alargam mais do QT, mas quando ele tem ação no canal de sódio é mais QRS. E aí tem uma dica, né, que geralmente quando tem esse alargamento de QRS é quando eles respondem melhor aí a bicarbonato de sódio, quando tem alargamento de QT, quando a gente faz mais sulfato de magnésio no contexto de intoxicação. Acho que é importante ressaltar, Vini, que quando você tem alargamento do QRS e aumento do intervalo QT, o bicarbonato de sódio pode fazer uma hipocalemia transitória e piorar esse QT, né? Então, só as duas coisas têm que ser avaliadas, né? Exatamente, concordo com você. Complementando os exames complementares, tem uma coisa que já era para ter vindo no exame físico também, né? Complementando os complementares, né? Ficou muito boa essa frase. Eu acho que uma coisa que já era para ter vindo no exame físico é o destro, né? Acho que tem que sempre se ligar de pedir o destro, que o João tinha falado. Destro é sinal vital. Exato. Cara, é uma coisa que eu particularmente sempre esqueço. Ainda bem que sempre tem alguém. Doutor, quer que eu colete um destro? Destro é que nem beta-HCG, viu? Não se nega a ninguém. Para ele não vale a pena beta-HCG no momento, né? Mas eu acho que é importante agora a gente pedir, assim, aqueles exames pra gente ver como tá a disfunção orgânica dele, né? Função renal, função hepática.
Às vezes a dica dessa intoxicação pode vir na gaso, através de uma acidose metabólica que o Vini tinha comentado antes. Então eu pediria isso também. Eu acho que é importante a gente também pedir eletrólitos, Boa. tanto para avaliar a questão do anion gap. Então, o sódio, o cloro vão nos dar dica importante aí, porque a gente já pediu a gasometria. O ideal seria também a gente fazer a dosagem de osmolaridade sérica, né? Porque a gente consegue calcular o gap osmolar, que seria a osmolaridade sérica medida menos a calculada. Boa. Então, a glicose aqui seria importante, e o sódio também para calcular a osmolaridade sérica. A ureia é um pouco controversa aí se a gente usa ou não, né? Mas eu acho que esses exames também complementariam aí no contexto do paciente que a gente está pensando aí. Show. Vale a pena também enzimas hepáticas, que a gente sabe que tem muita coingestão, às vezes vai paracetamol junto, em tentativa de suicídio. Exames da coagulação, acho que vale a pena, a gente lembra também tem alguns venenos para rato que vêm com anticoagulantes, então exames da coagulação caem bem. E suspeitando de álcoois, né? Não também pode ajudar com cristais de oxalato aí pra gente. Mas só uma observação, os cristais de oxalato eles são classicamente descritos na intoxicação por etilenglicol, né? Mas é interessante que eles são encontrados numa fase bem mais tardia da intoxicação por etilenglicol. Então, se a gente não achar esses cristais de oxalato nesse paciente que acabou de chegar, a gente não pode excluir de maneira alguma a intoxicação por etilenglicol. Top. E se a gente pegar a urina do cara e jogar uma luz negra, será que brilha? Ah, meu Deus. Acho que fazia tempo que o Fred não vinha com uma dessa, viu? Nossa, Cara, eu lembro de um chefe nosso do pronto-socorro que sempre comentava isso. Vem um paciente, blá 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 blá, aí vem um residente da Dermato com uma lâmpada de Wood e iluminou a urina do paciente. E aí ela ficou brilhante. O que é isso? Era sempre esse caso, top. quem gostava muito dessas situações era o nosso saudoso chefe do pronto-socorro, Paulo Lins, Exato. que é chefe Olha, agora nos grande dois, né? No HC e Ele na está no Unifesp. HC também, Tá. Muito, muito bom. Tá em todo lugar. E o que faz isso, Fred? O quê? O que faz a urina ficar... Fica fluorescente. Etilenglicol, pô. Etilenglicol. Beleza. Essa de saturação dele é estranha, né? Acho que um raio-x também. De tórax. Raio-x de tórax não faz mal a ninguém, né? Marotamente. Os opioides podem fazer edema pulmonar não cardiogênico, né? Então lembrar também desse dado. Então, João, legal que você falou do raio-x. Tem uma história de você conseguir ver algumas medicações, porque algumas medicações ficam radiopacas no raio-x, sabe? Aí você consegue ver no fundo gástrico. Meu O cara Deus. tá vendo aquele seriado do aeroporto? Que seriado, cara? Seria ter o ponto. Que a galera Ah, usa. sei. Que os caras vão pegando droga. Mas, Fred, quais são as medicações que dá pra ver no raio-x? Fala aí. Então, medicações da no raio-x, talvez no aeroporto. Então, alguns metais pesados, Tá. que esse caso talvez não faça sentido, mas alguns psicotrópicos, incluindo lítio e tricíclicos, pacotes de cocaína, pacotes de heroína, salicilatos, e aí algumas formulações que tem aquela capinha que faz a liberação mais lenta. Então, algumas dessas medicações a gente consegue ver no raio-x. Então, se o cara tá olhando o raio-x, dá uma olhadinha no estômago, vê se tem alguma comprimidinha ali e tal, talvez ache alguma coisa. Show. E o Ceatox também a gente não pode esquecer sempre de ligar para notificar. Boa. É muito importante pro banco de dados deles. E também, mesmo que você esteja seguro de manejar aquela intoxicação, tem que sempre lembrar que não é uma coisa tão comum, tanto dia a dia assim, de todo mundo. Então o Ceatox sempre vai acrescentar alguma coisa nas discussões. Então vale a pena ligar assim. Exato, Vinícius. É parte sempre presente na conduta essa ligação para o Ceatox, né? Porque é notificação, né? Intoxicação exógena. E às vezes tem antídoto que só o Ceatox tem, né? Ou até um exame específico para quantificar a droga se for necessário. Então é super importante aí. Mas vai lá, Gui, me dá os exames de sangue. Então, pessoal, vocês pediram os eletrólitos, né? Então a gente tem o cloro 106, sódio 141 e potássio 4,3. Função renal, ureia 14, creatinina 1,1. A glicose que o Pedro pediu tá 101. O raio-x não tem alteração nenhuma, tá? O eletrocardiograma só tem uma taquicardia sinusal. Em relação aos outros exames, a função hepática não tem alterações, então TGO,
TGP, no caso, os marcadores de lesão hepática estão normais, tá? Fosfatase alcalina normal. O paciente tem uma albumina de 4, a bilirrubina total está 0,8. Então, também está normal. O que vocês pediram também foi uma gasometria arterial. Na gasometria arterial, o que a gente vai ter? Um pH de 7,32, um PCO2 de 38, tá? E um PO2 de 367. Lembrando que quando esse paciente chegou, o pessoal colocou ele no oxigênio, tá certo? A 100%, mas não entubado. Ele estava com nível neurológico bom. E o BIC? O bicarbonato 21, a osmolaridade sérica medida igual a 309, tá? Um lactato de 28,8 miligramas por decilitro. Alguém pediu urina 1? Pedimos. Então, urina 1, presença de sangue, uma cruz, proteínas negativas, cetonas negativas, cilindros ausentes e presença de cristais de oxalato de cálcio. Oh! Gui, eu acho que vou começar pela gasometria, aí eu deixo o resto dos exames pro pessoal. A gente está diante de um paciente que ele tá com uma acidose, né, metabólica, por mais que seja na trave ali, né, menor do que 22, o BIC de 21 é uma acidose metabólica, e aí a gente tem duas coisas que a gente tem que saber diante de uma acidose metabólica. Se ela veio sozinha, se não tem algum distúrbio associado, aí aqui fazendo o PCO2 esperado tá dentro da faixa, então a princípio não tem uma acidose respiratória ou uma alcalose respiratória junto. E a segunda coisa que eu tenho que saber é a causa, né, óbvio. Aí a acidose metabólica, a primeira pergunta para eu saber a causa é o Onion Gap, que calculado deu 14, né, pessoal? Isso, o Onion Gap deu 14. Aí vai restringir a gente, lembrando que o Onion Gap tem correção baseado na albumina, baseado no fósforo, mas o dele, a albumina normal, a gente vai inferir que a gente não vai precisar corrigir. E aí a gente vai ficar com 4 possibilidades para essa acidose metabólica de Onion Gap alto. Hiperlactatemia, que ele até tem um lactato um pouquinho aumentado, mas não parece ser o motivo. Intoxicação, que é o nome do episódio, ficou fácil. Disfunção renal também pode fazer, principalmente no quadros mais avançados, pode fazer uma acidose metabólica de Onion Gap alto. E cetacidose, que a princípio ele não tem corpos cetônicos na urina, mas todo caso assim não me dá vontade de pedir uma cetonemia para tentar fazer o diagnóstico diferencial. Parece muito mais um quadro de intoxicação. Mas tem coisa nessa osmolaridade aí também, né, Vini? Tem. A osmolaridade sérica medida desse paciente foi de 309, sendo que a calculada, lembrando do cálculo, é 2 vezes sódio mais glicemia sobre 18, podendo ou não considerar a ureia sobre 6, a gente acabou não considerando. E aí, fazendo esse cálculo, a osmolaridade sérica calculada daria 287,6. Então, 309, que é a medida menos 287,6, daria um gap aí de 22. Acima de 10 é um gap osmolar aumentado. Então, o que isso quer dizer? Que tem coisa além dessa osmolaridade sérica que a gente mede, que é o sódio e a glicose, que está contribuindo para a osmolaridade sérica. Provavelmente é esse álcool tóxico que a gente está pensando. Mas tem uma observação interessante. Tanto o etileno glicol quanto o metanol, eles também podem aumentar o lactato na intoxicação. Só a própria intoxicação deles pode aumentar o lactato. Boa. E uma outra coisa interessante é que na fase inicial da intoxicação, em que a gente tem o metanol e o etileno glicol na fase, na primeira forma deles antes de ser metabolizado, essa é a hora que a gente vai ter um gap osmolar maior. Quando esses tóxicos eles vão sendo metabolizados nos metabólitos que vão causar a intoxicação, esse gap osmolar vai diminuindo. Então, nas fases mais tardias, vai ter um gap osmolar menor, e é a fase, geralmente, que a gente vai ter o oxalato na urina. Aqui o gap osmolar está aumentado, mas se vocês forem ver, o anion gap está discretamente aumentado, né? Não está muito aumentado, né? Então talvez não seja uma fase tão inicial assim, né? Boa. O lactato é uma Maria vai com as outras, né, Vini? Porque intoxicação pode aumentar, cetoacidose pode aumentar. Então, assim, é difícil saber quando culpar só o lactato, né? É o contexto clínico do paciente como um todo, né? Não, só lembrando dos metabólicos que eu estava falando, no caso do etileno glicol, a gente tem o ácido oxálico e o ácido glicólico como os metabólicos que vão causar os sintomas do etileno glicol, que geralmente é lesão renal aguda, esses cilindros de oxalato de cálcio, o paciente pode ter dor lombar, hematúria, e no caso do metanol,
o metabólito tóxico é o ácido fórmico, né, que pode levar a essa neurite óptica e também pode levar lesão dos núcleos da base. Então, o paciente pode apresentar sintomas extrapiramidais também pelo quadro de intoxicação por metanol. E lembrar que também pode causar lesão renal aguda, né? Perfeito. É o metanóleo. Só lembrar, metanol é o metanóleo. Boa. Boa. Bom, aí, pessoal, só faltou exame toxicológico. E aí, pede, não pede? Devia ter pedido? O que vocês acham? Então, o screening toxicológico que todo mundo fala, né? Geralmente se refere aos testes toxicológicos qualitativos, que se fazem geralmente na urina, né? O problema desses testes é que eles têm muita reação cruzada, fazem muito falso positivo, falso negativo, então não tem uma acurácia muito boa. E tem um dado interessante, que tem algumas, como é um teste qualitativo, é muito difícil a gente correlacionar com a clínica. Por exemplo, a maconha, ela fica até 30 dias na urina. Então, se o cara fumou um baseado há 28 dias atrás e se intoxicou para etileno glicol hoje, pode ser um fator confundidor. Exato. Então, quanto que a gente vai geralmente pedir esse screening? Quando é aquele caso que a gente não faz a menor ideia do que seja, a gente não sabe qual substância, o paciente está muito sintomático e geralmente relacionado à tentativa de suicídio. Mas é difícil a gente pedir um teste, um screening toxicológico. Mas tem os testes quantitativos que vale a pena pedir quando o fármaco é dosável e quando a relação do nível sérico tem a ver com a toxicidade. Isso vai impactar na conduta. Eu acho que os exemplos mais clássicos aqui é a digoxina, né, e o acetaminofeno, que a gente dosando vai impactar na conduta. Nesse caso, o metanol e etileno glicol até tem dosagem, só que é pouco disponível e a gente acaba não fazendo e isso não vai mudar muito a conduta. Então, o cara mandou um acetaminofeno aqui. Isso é o paracetamol. Paracetamol. Porra, no Brasil, Vini, no Brasil falando acetaminofeno é pra quebrar, viu? Mas nisso aí que você falou, né, Vini, que o tratamento você pode se guiar pelo próprio gap osmolar, né? Ô, João, eu acho muito legal isso. Como eu falei, conforme a doença vai evoluindo, o gap osmolar vai diminuindo. E conforme o tratamento também vai sendo administrado, esse gap vai diminuindo. E no Brasil, eu acho que é interessantíssimo a gente fazer isso. Só que, no contexto de países mais desenvolvidos que a gente tem outros exames disponíveis, a gente também pode guiar o tratamento pela dosagem do metanol e etileno glicol. Mas aqui no Brasil não é muito nossa realidade. Show. O caso já está praticamente descoberto, né? Eu vou só dar os resultados dos exames toxicológicos, que nesse caso realmente foi coletado. Então, o exame toxicológico do sangue do paciente, o etileno glicol, vinha com 1.998 miligramas por litro, isso é um valor muito elevado, tá? Na urina, a anfetamina veio positivo e o tetraidrocannabinol também veio positivo. Como o Vini falou aí, o tetraidrocannabinol é o metabólito principal, é a principal substância da maconha, né? Então, se o paciente fumou aí um cigarro de maconha há 15, 20 dias atrás, vai aparecer também, tá? Então, esse caso é um caso realmente por uma intoxicação por etileno glicol, e o fechamento do caso é porque o paciente era dependente de álcool e pensou que naquele vidro, né, de etileno glicol pudesse ser álcool, por isso que ele ingeriu a metade do vidro e se intoxicou pelo etileno glicol. Falam que é Show. docinho esse negócio aí, né? Rapaz, tem até aquele antídoto, né, o Fomepizol, mas eu, sinceramente, eu nunca vi um frasco. Eu acho que o esquema aí é ligar pra nefro, né? Eu também nunca vi não, viu? Nunca vi também. Só tem não tem no Brasil, na verdade, Fomepizol, né? Não tem no Brasil. Chama nefro principalmente porque é dialisável, né? Essa é uma informação boa das intoxicações, né? Se você tá diante de uma intoxicação, tentar descobrir se ela é dialisável ou não pode te ajudar, né? É mais uma recomendação de checar as tabelas. Você não precisa decorar tudo, mas vai lá e checa se tem antídoto para aquela toxina que você tá achando que o paciente ingeriu e checa se é dialisável também, essas duas informações. Show. E uma outra coisa que pode ser usada no Brasil, porque a gente não tem o Fomepizol disponível, é o álcool, né? O próprio etanol. Então, no tratamento da intoxicação por etileno glicol ou por metanol, dá para se usar o etanol venoso. E a lógica desse tratamento é porque há uma competição do etanol com essas outras duas substâncias por essa enzima, tá? Que é a álcool desidrogenase. Pessoal, lembrando também que a gente tem que usar o bicarbonato de sódio quando o pH estiver abaixo de 7,3. Nesse contexto, é uma das poucas
situações da acidose metabólica com anion gap aumentado que a gente acaba usando o bicarbonato, né? Quando a gente tem uma intoxicação por álcools. Esse paciente do caso foi tratado com fomepizol, foi tratado com bicarbonato, depois foi encaminhado para um psiquiatra para tratar essa adicção ao álcool e depois ficou bem. O paciente ficou bem, pessoal. Isso é que é importante. Eu queria perguntar para os nossos ouvintes se alguém aqui já fez álcool na veia para intoxicação por etileno glicol ou metanol. Comenta, manda mensagem para a gente se você tiver feito e como foi a sua experiência em relação a isso. De repente, Gui, até um dos nossos ouvintes teve contato com etileno glicol naquele caso de intoxicação que teve em Minas Gerais no início do ano, né? Aí falar pra gente como é que foi o manejo, pra gente compartilhar com todo mundo. Uma coisa que eu queria destacar desse caso é a avaliação psiquiátrica, tá? A gente sabe que as intoxicações que ocorrem no contexto de suicídio costumam ser mais graves e esse paciente ele precisa de uma avaliação psiquiátrica, idealmente antes de sair do hospital, no sentido de prevenir novos episódios de intoxicação. Boa. E vamos pro salves, pessoal? Tem um salve especial pro Lucas Riquetti, ou Richetti, certo? Lá de Santa Catarina, que faz um tempo mandou um e-mail pra gente, ele é acadêmico do 8º semestre, bem no começo lá do nosso podcast, ele ouviu o episódio Polêmicas na PCR, falando sobre emulsão lipídica, ele trabalha lá no Centro de Intoxicações Toxicológicas de Santa Catarina. Foi um e-mail super completo, com várias referências. A gente, então, ficou super tocado pelo e-mail dele e pela dedicação. E toda a equipe do TDC queria mandar um forte abraço aí, Lucas. Valeu. Abraço, Lucão. Acho que o Lucas foi um dos primeiros a mandar e-mail pra gente, João. Ele tava, tipo assim, ele tá com a gente lá do iniciozinho. Isso, não, o Lucas aí tocou no coração. Eu queria mandar um alô, pessoal, um salve para Camila, que é R1 da Clínica Médica aqui do HC. Falou que escutou o nosso episódio do Torácica e gostou bastante. Então, um abraço, Camila. Muito obrigado aí pela audiência. Abraço, Camila. Eu queria mandar um salve para Mariana Andrade. A Mariana Andrade, ela faz faculdade na UFG e mandou uma mensagem de carinho aqui, falando que ela está no 4º ano e nesse período que não sabe como é que estão as aulas, as atividades estão suspensas, não sabe quando é que vai voltar, o podcast está ajudando elas a manter o foco na medicina e foi bem legal ouvir isso. Um abraço, Mariana. Valeu, Mariana. Um abraço. Mariana. Bom, eu vou mandar um salve pro grande doutor Paulo Lins, nosso chefe do pronto-socorro durante a clínica médica, agora chefe do HC também, e porque eu lembrei muito dele nesse episódio, e a hipótese inicial foi lembrando dele comentando dessa intoxicação. Então, não, esse cara é bom. O Fred, ó, ele, sem querer puxar o saco do Paulo Lins, ele também tá lá no HC, ele deu uma aula uma vez pra gente sobre isso, cara. Excelente, não dá pra esquecer. Mas eu queria mandar um salve, na verdade, pra Estefânia, que é atualmente preceptora da Infect lá da Paulista. Excelente, minha amigona, e tá fazendo umas aulas aí com a Sim também. E também queria mandar um salve aí pro pessoal da Sim. E é isso aí, galera. Muito obrigado pelo convite, foi sensacional aí, muito divertido e aprendi bastante com vocês. A gente que agradece, Vini. Iluminou o episódio. Show de bola. E no episódio passado ficou o desafio, né, João? Isso, era aquele paciente que tomava corticoide, né? Aí abriu uma sepse por gram negativo com racho periumbilical. A Gabriela Aredes foi a primeira aí a responder e acertou uma hiperinfecção por estrongiloides, né? Então lembrar aí, pessoal, que isso é uma coisa que dá para evitar fazendo a ivermectina aí, tá? Então, essa era a resposta. Parabéns aí para Gabriela Aredes. E vai ter desafio nesse episódio agora? A gente vai deixar pro Vini, né? Vamos lá, Vini. Qual que é o desafio que você deixa pros nossos ouvintes? Boa. Então, ó, tem um bem capcioso aí, uma coisa bem rara. Quando a gente falou bastante de gás nesse episódio, a gente falou de anion gap normal, anion gap aumentado, mas quais seriam as situações em que o anion gap dá muito baixo ou negativo? O que poderia causar isso? Boa, top, hein? Desafio muito bom. Essa do anion gap negativo é pergunta que R1 que acabou de virar R2 gosta de fazer para R1 que tá chegando de fora. Aí, ó, aí o R1 que tá chegando de fora, caraca, bicho, aqui eles falam de R2 de anion gap negativo. Aí já fica impressionado. Essa é boa. E se caçar no Instagram,
Acha, hein? Dá uma olhada, Oi. dá uma procurada que acha. Dica, Boa. não é no nosso. Onde será? Esse aí, pessoal. Lembrar de seguir a gente no @tadclinicagem lá no Instagram, interagir com a gente. Interagir também com o pessoal do Sim, no @emergência.sim, com 2 M's, né, no final, né, Vini? Isso aí. E, ô Pedrão, já vamos deixar o spoiler aí pra galera que vai ter um próximo episódio aí que vocês vão participar do nosso podcast, que a gente vai dar uma aprofundada aí na parte do tratamento das intoxicações de maneira geral. Show, Valeu, com certeza, com certeza. E o podcast é o Simcast, né? Isso aí, isso aí. Boa. Então é isso, né, pessoal? Falou, falou. Valeu, galera. Eu acho que é Falou, isso. falou, falou. Falou. Valeu. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Mais um episódio do Tá de Clinicagem, podcast. Porra, eu não sei falar isso aí, não, ó, Pedro. já começou a merda. Boa. Tô escrevendo aqui. Escreve.